Existe uma emoção silenciosa que está travando mulheres fortes. Não é falta de capacidade, não é falta de fé e nem falta de inteligência. É medo, mas não aquele medo óbvio. É o medo disfarçado de responsabilidade, de maturidade, de eu preciso aguentar. E junto com ele vem a culpa. Talvez você conheça esse padrão. Você quer mudar algo, mas sente medo de desorganizar tudo. Você quer falar, mas sente medo de parecer ingrata. Você quer descansar, mas sente medo de ser vista como fraca. Você quer crescer, mas sente medo de ficar sozinha. E quando o medo aparece, a culpa vem logo atrás. E se eu estiver exagerando? E se o problema for comigo? E se eu estiver sendo egoísta? Então você recua. Vou te dar um exemplo real. Uma mulher começa a perceber que está infeliz no casamento. Não existe violência, não existe escândalo, existe silêncio, existe falta de diálogo profundo, existe ausência de parceria emocional, existe uma solidão a dois. Ela tenta conversar, tenta ajustar, tenta se adaptar, mas percebe que as conversas não evoluem, os conflitos se repetem. As necessidades emocionais não são acolhidas. Ela sente que está vivendo uma vida funcional, mas não uma vida consciente. E então surge o medo. E se eu estiver exigindo demais? E se o problema for a minha insatisfação? E se eu destruir algo que ainda poderia ser salvo? Ela não quer destruir a família. Ela quer respirar dentro dela. Mas o medo diz: melhor continuar do jeito que está. E a culpa reforça: você prometeu, você já tem uma vida estruturada. Mulheres maduras sustentam, então ela permanece. Não porque está plena, mas porque o medo de desorganizar parece maior do que o desconforto de continuar. O medo é uma emoção de proteção. Ele existe para nos manter vivas, mas quando o medo se torna constante, o cérebro começa a interpretar crescimento como uma ameaça. A mudança vira risco. Questionamento vira perigo. Autonomia vira instabilidade e o sistema nervoso entra em alerta. Por isso, tantas mulheres vivem com tensão constante, irritabilidade, dificuldade de decisão, procrastinação, cansaço crônico. E não é fraqueza, é um sistema emocional condicionado a evitar ruptura. E se você é mãe, isso pode ser ainda mais intenso. Você está esgotada, sem tempo para si, sem energia, mas quando pensa em pedir ajuda, sente medo. E se acharem que eu não dou conta? E se eu estiver falhando como mãe? Então você continua fazendo tudo sozinha. O medo diz: você precisa provar que é capaz. E a culpa reforça: mãe boa não reclama. Mas filhos não precisam de mães controladas pelo medo. Filhos precisam de mães emocionalmente conscientes. A culpa muitas vezes é filha do medo. Você sente medo de mudar e se culpa por querer mudar. Você sente medo de se posicionar e se culpa por estar incomodada. O medo mantém você parada. A culpa faz você acreditar que isso é maturidade, mas não é maturidade. É condicionamento emocional. Desenvolvimento pessoal começa quando você entende uma coisa: você não precisa eliminar o medo. Você precisa aprender a dominá-lo. O medo não pode ser o diretor da sua vida. Quando ele dirige, você escolhe pelo menor risco, não pelo maior alinhamento.
E mulheres maduras não vivem sem medo, vivem com medo e com consciência sobre ele. A dimensão emocional da mulher 360 começa aqui, reconhecendo onde o medo está decidindo por você, onde a culpa está mascarando esse medo. Reconstrução não começa mudando de cenário, começa reorganizando o que você sente. Mulher 360, inteira por dentro, livre por decisão.